Palestra de Joel Goldsmith, Avançando no Caminho, parte 2, tape 335B, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Como posso amar ao meu próximo como a mim mesmo? E Jesus nos diz: ore por seus inimigos, perdoe aqueles que o maltratam, e todo o restante dessas passagens que normalmente são ignoradas. O reino de Deus não tem relacionamento com a conduta humana, exceto que, alcançando o reino de Deus, nossa conduta humana se torna como deveria ser. Não em virtude de nossa justiça, mas em virtude de nossa nova identidade. Como posso explicar isso? Quando uma pessoa é tocada pelo Espírito, ao ponto de... vamos tomar isso como exemplo. Vamos supor agora que aceitei essa revelação que nos foi dada de que eu tenho carne que o mundo não conhece. Ou que eu, o Cristo dentro de mim, é meu pão, meu vinho, minha água, meu suprimento. Vamos supor que aceito o ensinamento espiritual de que Deus é minha fortaleza, Deus é a minha torre alta, Deus é o meu lugar de habitação. E que tudo isso está corporificado dentro de mim. E que, através da atividade do Cristo, tudo isso é meu. Agora, no momento em que aceito isso, tem alguma coisa que você tenha que eu queira, ou que precise, ou que deseje? Não, porque eu já tenho tudo que Deus tem. E tenho dentro de mim a atividade do Cristo para trazer a uma manifestação visível tudo o que preciso. E nessa realização, eu perco a capacidade de roubar, eu perco a capacidade de trapacear, perco a capacidade de fazer propaganda falsa, perco a capacidade de falsificar. Perco todas essas capacidades porque não existe necessidade delas e assim estão mortas. Não existe mais razão alguma por trás delas. Não tem mais função alguma. Tudo que Deus é, eu sou. Tudo que o Pai tem é meu. E, portanto, você consegue ver como isso faz a minha conduta perfeita? Não porque eu seja bom, mas porque agora estou preenchido pela atividade do Cristo e tenho tudo que sempre terei, que sempre poderei ter. E qualquer coisa que eu precise amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo ano, a atividade do Cristo está justamente agora desenvolvendo-a para mim. Da mesma forma que justamente agora as frutas estão sendo formadas nas árvores, as flores estão sendo formadas nas plantas. E mesmo que ainda não estejam visíveis, você sabe que existe uma atividade espiritual formando-as. E assim, você não precisa ter inveja do jardim de seu vizinho ou dos frutos de suas árvores. Você não precisa ser ambicioso e pensar em roubá-las na calada da noite. Por quê? Porque você olha para o seu próprio jardim e suas próprias árvores e pode dizer: eu tenho tudo que meu vizinho tem. De fato, tenho
tudo que Deus tem. E então, você não tem capacidade para fazer coisa alguma, além de esperar que suas próprias árvores possam florir e dar frutos e flores, e usufruir de tudo isso. E assim é que, uma vez que saiba que existe um Cristo invisível dentro de você, uma presença de Deus invisível, e que nesse exato momento está aqui fora preparando mansões para você, está justamente aqui fazendo os caminhos tortuosos retos, está justamente aqui atraindo para mim aquilo que é meu. Quer tenha que vir para mim da África, ou da Austrália, ou da Europa, dos Estados Unidos ou do Canadá. Em algum lugar na face do globo, a atividade do Cristo está atraindo para mim aqueles que estarão em minhas classes em Londres, na Holanda, na Suíça, em Nova York, no Japão, na Austrália. Agora mesmo o Cristo está fazendo tudo isso. E quando eu chegar lá, estarão todos sentados em suas cadeiras como vocês estão aqui. E posso não conhecê-los como não conhecia vocês até essa visita. E aqui vocês estão. E eu não fiz isso humanamente, porém o Espírito do Cristo, que tem estado trabalhando nessa cidade e em vocês, nos colocou juntos. Não consegue ver isso? E assim é que quando precisa de alguma coisa física, financeira, mental, quer seja instrução, quer seja comida, moradia, você não precisa se preocupar com isso. Eu no centro de seu ser, o próprio Cristo de seu ser, eu estou funcionando e eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E estou lá fora preparando mansões para você e estou fazendo os caminhos tortuosos retos para você. E estou provendo para que o que é seu chegue até você. Não vê então que isso muda a sua vida inteiramente e faz de você a espécie de ser humano que deve ser? Não por causa de sua bondade, mas por causa da função do Cristo dentro de você. Quanto mais você confia na atividade do Cristo dentro de você, posso todas as coisas através do Cristo. Ele realiza aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo o que se refere a mim. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. À medida em que vive com essas passagens de manhã à noite e da noite até amanhã e aprende a confiar nelas, sua visão cresce e se apresenta justamente aqui. E então vai descobrir que sua conduta humana está alinhada com a conduta espiritual, que é amor. Agora, as seguintes citações da Bíblia são muito confusas. Vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não tendes ainda resistido até o sangue, lutando contra o pecado. E no final temos:
Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Como essas contradições vieram às Escrituras? E, naturalmente, a razão é que esses iluminados estão falando a partir de diferentes estados de consciência para diferentes estados de consciência. E muito frequentemente, essas passagens bíblicas foram traduzidas incorretamente. Vocês não sabem quantas dessas traduções da Bíblia são incorretas, e agora está sendo descoberto que muitas são totalmente errôneas. Por quê? Porque os velhos manuscritos hebraicos foram escritos no hebraico antigo, que já não existia antes do tempo de Jesus. Durante o tempo de Jesus, o aramaico já era diferente do hebraico do Velho Testamento. Então você tem duas línguas diferentes para uma mesma coisa. E ainda tem uma outra coisa. No hebraico antigo não havia a declinação no final das palavras. Não havia pontuação nem parágrafos e não havia vogais. Agora simplesmente tente visualizar uma página escrita sem vogais, sem pontuação e sem declinação no final das palavras. E assim você tem que construir as suas próprias sentenças. Você tem que imaginar suas próprias palavras e colocar nelas as vogais que achar necessárias. Imagine isso e então veja quantas interpretações diferentes poderia haver. E foi isso o que aconteceu. E então, além de tudo isso, os manuscritos tiveram que ser traduzidos para o aramaico, do aramaico para o grego, do grego para o latim e do latim para o inglês. E quando pensa sobre tudo isso, você pode imaginar o resultado. Um desses dias, quando tiver a tradução de alguns originais, vai descobrir exatamente quão diferentes eles são. Porém, além disso, existem os diferentes estados e estágios de consciência. Se estivesse ouvindo Pedro em uma época, o ouviria pregando que a menos que você fosse circuncidado, você não poderia entrar no reino dos céus e não poderia ser um seguidor de Cristo. E uns poucos anos depois, se estivesse ouvindo Paulo, você o ouviria dizer: nem a circuncisão, nem incircuncisão aproveita para coisa alguma. Se estivesse ouvindo Pedro, em um estágio de seu trabalho missionário após a crucificação, o ouviria pregando que você não poderia ser um cristão e não poderia seguir o Mestre se comesse carne de porco. E então, depois de sua grande experiência, de repente ele entendeu: oh não há mal em comer carne de porco. E assim você vê que tudo depende de quando essas coisas foram ditas, a quem foram ditas, por que foram ditas e assim por diante. Mas isso você pode aceitar com certeza. Quando o mestre está falando, ele está falando do ponto de vista puramente espiritual. E desse ponto de vista, não resista ao mal, porque você chegou à compreensão de que o mal não é um poder. Uma simples ilustração disso é que, se algum de nós descesse essas escadas e passasse pelo bar ou pelo salão de coquetel, não teríamos nem um pingo de desejo.
não teríamos nem um simples pensamento em beber. Por quê? Porque o álcool não é uma tentação para nós. Portanto, não precisamos resistir ao mesmo. Ele simplesmente não tem poder. Então, por que deveríamos resistir a algo que não tem poder? Nós poderíamos passar diretamente pelo bar sem pedir a Deus para nos ajudar a passar por ali, ou pedir para nos livrar do diabo. Por quê? Porque o álcool não é um diabo para nós. Mas agora pense sobre uma pessoa alcoólatra ou quase alcoólatra e tente fazer com que passe por aquele bar em segurança. E estou certo de que ela teria que pedir a Deus para ajudá-la a resistir aos ardis do diabo. Quando na realidade não existe nenhum diabo ali, não existe nenhum ardil ali. Tudo que existe é uma interpretação errônea. Tudo está na mente dela. Não está lá fora nas prateleiras, porque você e eu sabemos que não há diabo algum naquelas prateleiras. Não existe mal naquelas prateleiras. Não existe tentação. E, portanto, não temos que resistir. Bem, um curador espiritual é um indivíduo cuja consciência foi espiritualizada a um grau onde a doença não é poder. Portanto, não precisa resistir à mesma ou ultrapassá-la. A doença é um estado de nada, de não existência, é um estado de ilusão, é uma interpretação errônea. É realmente um estado de ignorância da onipotência de Deus. No momento em que a pessoa tem a visão da onipotência de Deus, que poder pode ter o tempo, ou o clima, ou germes, ou infecção, ou queimaduras, ou fraturas. Isso não pode ter poder, somente Deus é poder. E, portanto, a doença não é uma tentação para o estado de consciência que foi tocado pelo Cristo. Portanto, não é necessário resistir ao mal. Assim, quando o mestre foi confrontado pelo diabo, que lhe apresentou 3 tentações, você não o encontra resistindo às mesmas. Você não o encontra fugindo delas. Ele fica muito calmo e apenas diz: passa para trás de mim. Em outras palavras, não estou interessado, simplesmente não estou caindo nessa. Então, da mesma forma, quanto mais alto você se eleva em consciência, mais pode ver que aquilo que o mundo chama de mal não é mal de forma alguma, é simplesmente uma aparência. É simplesmente uma aparência discordante. É uma ignorância da verdade de que Deus é onipotente. E assim é que seu curador não tem que resistir ao mal. Ele tem que conhecer a verdade de que aquilo que está aparecendo como mal não é bom nem mal. É uma ilusão, é um sentido falso, é uma ignorância de Deus. E assim você pode ir passo a passo e pensar em tudo de que gosta e que nesse momento pode ser uma tentação para você. E simplesmente se lembre de que, porque é uma tentação para você, não quer dizer que seja mal. Porque essa mesma coisa poderia ser apresentada a 1 milhão de outras pessoas e não haveria tentação. Não haveria mal algum para elas, porque poderiam ver através dela. E assim é que o mal reside em nosso conceito errôneo daquilo que estamos
testemunhando. É aí que está o mal. O mal reside em nossa ignorância sobre o que estamos testemunhando. E quando você é iluminado espiritualmente, você sabe que Deus é infinito. Quero dizer, você não sabe porque a Bíblia diz, e nem mesmo acredita nisso porque assim está sendo dito em seu livro de metafísica preferido. Você sabe porque teve uma experiência interior que lhe revelou: eu sou o único poder. Ao meu lado, ao lado do eu dentro de mim, não existe nenhum outro poder. Então, você chega a esse estado de consciência, que é o que estamos revelando na mensagem do caminho infinito, o qual é o reino do não poder. Você não usa um poder para vencer nenhum demônio. Você não usa o poder de Deus para vencer o pecado ou a doença. Você relaxa e descansa na certeza de que nada disso é poder, desde que Deus não os ordenou. E esse é o ponto. Você já reparou, parou um pouco para fazer uma pequena meditação sobre se Deus trouxe ou não a doença para o mundo, ou se Deus trouxe a morte para o mundo? Tudo o que tem a fazer é seguir os 3 anos do Mestre através dos Evangelhos. E vai descobrir que ele diz: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se eu falar de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Toda a minha missão é a missão de Deus. Agora, se você pode acreditar nisso, o próximo passo é esse. Jesus curou todos os doentes com os quais entrou em contato. E se ele estava fazendo o que Deus o ordenou a fazer, Deus não pode ser o causador das doenças, porque a missão do Mestre foi curar. Deus não enviaria pessoa alguma para destruir o seu próprio trabalho. Portanto, a doença não pode ser de Deus. Agora, se a doença não é de Deus, a morte não pode ser, porque é somente a doença que leva à morte. A doença, de alguma forma, mesmo se for a doença chamada acidente. É sempre a doença, mesmo que seja a doença da velhice. E se Deus ordenou a morte, como vamos compreender? Eu sou vida eterna. Como pode alguém ser vida eterna se Deus ordenou a morte? Isso significaria que a vontade de Deus estaria sendo contrariada. Portanto, uma vez que saiba que a doença não foi ordenada por Deus, não foi criada por Deus, e que não existe uma lei de Deus para sustentá-la, como pode temê-la? Como precisa se preocupar em vencê-la? Não se torna natural descansar e dizer: se Deus não a fez, ela não foi feita. Se Deus não fez uma lei para sustentar a doença, ela não pode permanecer. E então, você a solta. Você a solta na compreensão que aquilo que Deus fez é para sempre. Essa é a razão porque existe um erro na cerimônia do casamento. Um erro que nunca deveria ter permissão para permanecer ali. Ela diz: o que Deus uniu, não separe o homem. E isso significa que o homem é mais poderoso do que Deus, se ele pode separar
aquilo que Deus uniu. Isso não é ridículo? O certo seria: o que Deus uniu, homem algum pode separar. Como pode qualquer homem ter mais poder do que Deus? Isso não significa que todo casamento feito por qualquer meio ou maneira foi feito por Deus. Porém, qualquer casamento, qualquer união que tenha sido feita por Deus, nenhum homem, nenhuma circunstância ou condição, nem mesmo a morte pode separar. Agora, quando você compreende isso, então você também declara: aquilo que Deus uniu, nada pode separar. E Deus me uniu à minha vida. Eu e minha vida somos um. Eu e minha vida somos indestrutíveis e indivisíveis. E Deus me uniu à minha vida. Eu e meu Pai somos um. Eu e a vida espiritual somos um. Eu sou o Filho de Deus. Esse é um relacionamento ordenado por Deus. Eu não fiz Deus meu Pai. Deus me fez seu filho. E aquilo que Deus fez é um relacionamento para sempre. Nós nunca podemos ser deserdados por Deus. Nós nunca podemos ser renegados por Deus. E nenhum de nós é filho ilegítimo de Deus. Ele não tem nenhum filho ilegítimo. Tudo o que Deus fez é, e tudo o que Deus uniu, nenhum homem pode separar. E eu e meu Pai somos um. É um relacionamento indestrutível e indivisível. E então, nós chegamos a essa parte muito importante do princípio do caminho infinito. Essa é a parte com a qual todos os estudantes acham difícil de trabalhar. E, portanto, leva tempo antes que você possa realmente assimilá-la. O erro, o mal de qualquer natureza não é pessoal. Não existe tal coisa como você ser responsável pelo erro. Não existe tal coisa como o pensamento errôneo, ser responsável por seus problemas. Não existe tal coisa como qualquer pecado que cometeu ser responsável por seus problemas. E a razão é que qualquer que seja a forma de erro ou mal, ou pecado ou doença em você, teve sua origem não em você, mas numa fonte impessoal. Agora, uma vez que se lembre de que todo mal é impessoal, ele não está em você, não é seu, não pertence a você. Você pode estar manifestando por aceitá-lo, mas ele não tem sua origem em você e, portanto, não é parte de você. Agora preste atenção. Você pode estar manifestando o mal por aceitá-lo. É o fato de aceitar o mal, mesmo que inconscientemente, que faz com que se manifeste em sua vida. Você tem a responsabilidade de não aceitá-lo. É como colocar alguma sujeira nesse copo com água limpa e então dizer: é água suja. Não é água suja e nunca se torna água suja. No momento em que tira a sujeira,
você vê que a água está tão limpa como sempre foi. É sempre a sujeira na água, não água suja. A sujeira e a água são sempre separáveis e divisíveis. E assim é que qualquer que seja o mal que possamos estar manifestando a qualquer momento, não está em nós e não é nosso. Pode parecer ser, mas é imposto de fora. E essa coisa externa é a fonte impessoal. De forma que, se você vê um homem roubar uma carteira, não o chame de ladrão, mas tire o olhar dele e compreenda imediatamente que o mal reside numa fonte impessoal. E poderá ficar surpreso ao ver o homem colocar a carteira de volta. Porque você pode curá-lo num piscar de olhos, no exato momento em que o separa do mal. Agora, observe isso na vida de sua família e com seus animais de estimação. Se em lugar de dizer para esse seu cachorro ou gato, você é mau, ou em lugar de dizer para uma criança, você é uma criança má, ou uma criança medonha, se em lugar de dizer isso, compreender para si mesmo, isso não é deles, isso é uma fonte impessoal. Esse cachorro, esse gato, essa criança são filhos de Deus e esse mal que está aparecendo vem dessa fonte impessoal. No exato momento em que faz isso, você faz surgir um amor tão grande neles, por você, que vai ficar imaginando o que aconteceu. Você não falou nada abertamente, mas eles sentiram que você tirou a carga da culpa das costas deles. Você tirou a carga da culpa porque eles sabiam todo o tempo que não eram maus. A maldade estava apenas vindo através deles. O que Paulo reconhece quando diz: eu não sou pecador, mas tenho um sentido de pecado em mim. Em outras palavras, eu mesmo passei do ponto onde qualquer possibilidade de pecar possa existir em mim. Todavia, existem essas crenças universais que são fortes, que me fazem ter esse sentido de pecado a qualquer momento. E vou precisar lidar com o mesmo. E a única forma que posso lidar com esse sentido de pecado não é por me chamar de mal, mas por reconhecê-lo. Ah, eu o reconheço. Volte para trás. Passe para trás. Você é o sentido do mundo e não me pertence. Agora, quando seus pacientes ou sua família vêm a você com enfermidades, não fique com pena deles, mas imediatamente os separe das enfermidades, por compreender que isso é essa fonte impessoal. Em nosso trabalho no caminho infinito, dizemos que pode chamar a isso fonte impessoal, diabo, ou pode chamar de mente carnal ou mente mortal. Chame do que quiser, desde que primeiro compreenda que uma fonte impessoal nunca é uma pessoa. Segundo, que não é um poder. Em outras palavras, quando a ideia original do diabo foi concedida, foi a ideia certa. Estava dizendo que todo mal não existe no homem, mas aqui fora numa fonte impessoal a que deram o nome de diabo.
Depois, por ignorância, as pessoas começaram a lutar contra o diabo como se ele fosse um inimigo, em lugar de reconhecê-lo como a fonte do mal, impessoal, universal, sem poder. Então, depois, o termo mente carnal foi concebido como a fonte impessoal do mal. Porém, novamente, a ignorância inverteu o seu sentido. E até Paulo disse que a mente carnal é inimiga de Deus. E voltamos ao erro novamente, porque a mente carnal não é inimiga de Deus. A mente carnal é a fonte do mal impessoal, universal. É o braço de carne ou nada. Depois, a senhora Eddy criou um outro termo, a mente mortal, e usou esse termo significando a fonte impessoal do mal. E nos primeiros tempos de seu trabalho de cura, ela ensinou a seus estudantes: não importa qual seja o erro, simplesmente o chame de mente mortal e o esqueça. E eles realizaram um trabalho de cura tão maravilhoso que o movimento se espalhou pelo mundo e tinha 3.000 ramos e 11.000 curadores. Porém, seus estudantes perderam esse entendimento novamente, porque pegaram a velha mente mortal e fizeram dela um diabo e começaram a se proteger dele e a se levantar às 4 da manhã para se livrar dele e a olhar em torno, em todos os cantos, para ver sobre a quem ele estava querendo atacar, sobre quem ele estava querendo pular. E então começaram a culpar a Igreja Católica, os hebreus, os orientais, até que todos eram mente mortal, todos, exceto eu. E eu era também a menos que fosse autorizado. Obrigado.